Então, bom dia, pessoal. Retomando, né, o nosso centro de estudos, o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje são 6 de agosto de 2021. A gente vai receber hoje uma convidada especial, que é a doutora Elaine Cristina Fonte de Oliveira. Ela é coordenadora do Ambulatório de Perda Gestacional de Repetição, do HC, da UFMG. É membro do Serviço de Planejamento Familiar, do HC, e é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Mulher, pelo UFMG. A professora Márcia Cristina Ferreira é professora associada, ela é médica especialista em reprodução assistida pela Rede Lara Febrasgo, e é membro do Serviço de Reprodução Humana da Rede Mater Dei de Saúde, e vai representar o departamento hoje no debate do tema. É um prazer ter vocês aqui hoje. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, gente. Então, bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite. Na verdade, eu falar que esse ambulatório ele funciona porque existem várias pessoas envolvidas, né? Não é só um ambulatório de perda gestacional. Eu queria agradecer ao ambulatório de genética, que acompanha a gente já tem quase 10 anos, o ambulatório de hematologia do Daniel, e, na realidade, a gente tem ainda o acompanhamento da psicóloga Márcia e das terapias de mindfulness com a doutora Sara e a doutora Simone. O tema da aula de hoje é perda gestacional de repetição, definição, diagnóstico e condutas. A perda gestacional de repetição ela é uma condição clínica que vai afetar 3% dos casais que tentam conceber quando se considera apenas duas perdas no diagnóstico e cerca de 1% quando acima de 3 perdas. A definição clássica de perda gestacional de repetição é a perda de 3 gestações consecutivas antes de 20 semanas de gestação. As diretrizes atuais para definição, exames diagnósticos e condutas, elas vão variar de acordo com as diferentes sociedades. As diretrizes do Royal College e da CRM são mais antigas, né, de 2011 e 2013, respectivamente, e a diretriz mais atual que a gente tem é a da ESHER, que é de 2017. Tanto a ESHER quanto a CRM vão considerar pelo menos 2 perdas no critério diagnóstico, enquanto o Royal College considera 3 perdas para critério de perda de repetição. O Royal College ele aceita gestações bioquímicas, enquanto a ESHER e a CRM consideram apenas as gestações clínicas no critério de gravidez. Gestações clínicas são aquelas que são visualizadas através de ultrassom ou detectadas através do exame anatomopatológico. As perdas elas podem ser consecutivas ou não, e elas ocorrem antes da viabilidade fetal, e essa viabilidade fetal é entre 20 e 24 semanas, dependendo da entidade médica. As perdas gestacionais de repetição, elas fazem parte das complicações gestacionais de primeiro e segundo trimestre. As perdas pré-embrionárias e embrionárias são as mais comuns, a perda fetal ela é um evento mais raro. Das gestações reconhecidas clinicamente, cerca de 15% vão resultar em abortamento e após a concepção, cerca de 50% das gestações vão ser perdidas. O risco de abortamento ele está relacionado diretamente ao aumento da idade materna no tempo da concepção. Então, a gente tem esses dados mostrando, né, uma taxa de abortamento de 75% em pacientes acima de 45 anos. E o aumento da idade materna está relacionado tanto ao risco de perdas esporádicas, quanto ao aumento de perdas recorrentes, relacionados principalmente ao aumento do risco de aneuploidia. Esse foi um estudo, na realidade, que relacionou o risco de perda fetal com a idade materna, tá? Na verdade, são dados da população da Dinamarca de 1978 a 92. Então, a gente tem mostrando novamente o aumento do risco de aborto com aumento da idade materna, e aqui 93% de chance de perda em pacientes acima de 45 anos. E a gente nota que, apesar, né, a gente tem um aumento da expectativa de vida da população, mas a gente vê que nos diferentes períodos de tempo, o risco de abortamento relacionado à idade materna, ele permanece o mesmo, tá? Na verdade, essa queda está relacionada às técnicas de reprodução assistida. E o risco de abortamento, ele relaciona-se diretamente ao aumento da idade materna no tempo da concepção e ao número de abortos anteriores.
Esse foi um estudo, né, de Kerry Macar. Ela avaliou a etiologia de perda gestacional de repetição em mulheres acima de 35 anos, e essa autora, ela realizou a propedêutica básica proposta pela CRM em todos os pacientes e ainda mandou os produtos de concepção para avaliação do cariótipo. E ela encontrou, na realidade, uma taxa de aneuploidia de 78% dessas 50 pacientes. Das aneuploidias, as mais comuns foram as trissomias, e das trissomias, as mais comuns foram as trissomias do 15 e 16, que estão relacionadas tanto ao risco, né, do aborto esporádico, quanto das pacientes de perda de repetição. Apesar da gente saber que existe um aumento do risco do aborto aneuploide com o aumento da idade materna, à medida que o número de abortos aumenta, tá? Principalmente após a quinta a sexta perda, a gente tem um risco aumentado do aparecimento de abortos euploides, enquanto a taxa de aneuploidia permanece constante. E talvez nesses abortos euploides que a gente pode pensar, né, naquelas causas que a gente não consegue diagnosticar, que são as causas, a insuficiência lútea, as causas imunológicas, e talvez pensar no tratamento da progesterona nesses pacientes com aborto euploide. Então, só para exemplificar, a gente tem uma taxa de cariótipo anormal em torno de 60% nas pacientes com 3 perdas, em pacientes já acima de 6 perdas, a gente já tem uma queda para 30% de cariótipos alterados. Cerca de 50% dos casos de perda gestacional de repetição, eles vão permanecer sem diagnóstico etiológico definido pelos protocolos investigativos atuais. Dentre as causas conhecidas de perda de repetição estão as anomalias cromossômicas nos pais, os defeitos anatômicos uterinos, as infecções representadas principalmente pelas endometrioses, as alterações autoimunes, que a gente, na realidade, não tem como diagnosticar e não tem tratamento dessas pacientes, alterações hormonais, fatores epigenéticos, as trombofilias, alterações no embrião e alterações gênicas e, possivelmente, fatores relacionados aos espermatozoides. Essa autora, Popescu, ela ofereceu, na realidade, 3 estratégias para a identificação para a propedêutica das pacientes com perda de repetição. Na verdade, no primeiro abortamento, não há necessidade de fazer nada, porque a maior parte das perdas são perdas esporádicas, tá? E a partir do segundo abortamento, ela ofereceu 3 estratégias diferentes. Na primeira, a paciente era submetida apenas ao check-up da CRM e ela encontrou 55% das pacientes com resultados normais. Dessas pacientes que tinham resultados normais, ela realizou os produtos, análise genética dos produtos da concepção e encontrou uma taxa de 90,9% de resultados alterados. Nessa segunda estratégia, ela realizou, né, além do check-up da CRM, a análise dos produtos da concepção com uma taxa de exame alterado de 95%. E quando ela começou com a análise dos produtos da concepção, ela encontrou 67% de alterações, tá? E mesmo os pacientes que tinham alterações no cariótipo do resto embrionário, elas ainda tinham uma alteração adicional no check-up da CRM. Então, na realidade, ela conclui que existe, né, uma probabilidade de encontrar alguma alteração em cerca de 90% das pacientes que a gente faz uma investigação mais ampla dessas pacientes, incluindo, né, alteração cariotípica do feto, do embrião. Esse slide, na verdade, vai mostrar, né, algumas das principais alterações que a gente encontra prevalência. As alterações genéticas nos pais são encontradas aproximadamente 5,5% das pacientes. As anomalias estruturais uterinas, elas se encontram em 17,6% dos pacientes e a pesquisa de SAP ela é positiva em aproximadamente 17,2% nesse estudo. Apesar da gente ter, né, a avaliação dessas pacientes em cerca de 50%, a gente encontrar um fator etiológico causal, mesmo nas pacientes que a gente não encontra nenhum fator etiológico, a gente tem uma taxa de gestação bem-sucedida em torno aproximadamente de 65% dos casais. Esse, na realidade, é um quadro que ele vai resumir, né, o que deve ser feito na investigação dessas pacientes, tá? É sempre importante a gente pesquisar a história médica, obstétrica e familiar. A gente pesquisa nessas pacientes procedimentos cirúrgicos sobre o colo.
história, né, pessoal, de trombose, história familiar de trombose e história familiar de perda gestacional de repetição. Perguntar também sobre hábitos de vida da paciente. O cariótipo dos pais, ele não é recomendado de rotina pela Escher, ela acha que a prevalência de alterações em torno de 3 a 5% é muito baixa para compensar economicamente, rastrear todos os casais, mas ela é recomendada de rotina pela CRM e pode ser útil, no caso, recomendação pelo Royal College. O cariótipo da concepção, ele não é recomendado de rotina em nenhuma das 3 entidades, mas ele pode ser útil. A pesquisa de trombofilia, ela não é recomendada em nenhuma das 3 entidades, a não ser que a paciente tenha história pessoal de trombose ou história familiar de trombose. A pesquisa de SAF, ela é recomendada pelas 3 entidades, tá? A gente deve dosar anticardiolicina, IgG e IgM, anticoagulante lúpico e o antibeta-2, glicoproteína 1, IgG e IgM. Lembrando que a gente deve repetir esses exames se eles forem positivos, com um intervalo de 12 semanas, porque muitas vezes ocorre um aumento transitório desses marcadores, principalmente pós-parto e pós-aborto, tá? A investigação da tireoide deve ser feita em todas as pacientes. A mesma coisa para avaliação uterina, né? A maneira de avaliar o útero ela é diferente de acordo com as diferentes entidades, de acordo com o que eles têm disponível para exame, tá? Não deve ser realizado de rotina a hiperhomocistinemia, a pesquisa do fator masculino, vitamina D, testes de reserva ovariana, deficiência lútea e causas infecciosas. Embora os carreadores, né, de alterações cromossômicas possam ser submetidos à FIV e à TGD no intuito de reduzir as taxas de abortamento e aumentar as taxas de nascidos vivos, os estudos mais recentes eles não demonstram quaisquer diferenças, tanto na taxa de nascidos vivos quanto na redução das taxas de abortamento. Essa foi, na realidade, uma revisão sistemática, onde o autor, na realidade, ele interrogou se existe um benefício, né, na realidade, em melhorar os resultados reprodutivos com o uso de diagnóstico genético pré-implantação em pacientes que tinham rearranjos cromossômicos estruturais. E, na realidade, ele encontrou uma taxa de nascidos vivos semelhante naquelas pacientes que tentaram conceber naturalmente, e essa taxa variou de 25% a 71%, em comparação com aquelas pacientes que foram submetidas à FIV e TGD, que essa taxa variou de 26,7% a 87%. Na realidade, ele concluiu, né, que apesar dos benefícios supostos, né, da realização de FIV e TGD nas mulheres com alterações cromossômicas estruturais e perda de repetição, a revisão sistemática demonstrou que as taxas de gestação natural ofereciam resultados similares à FIV e à TGD. Então, na verdade, a FIV e a TGD ela não deve ser oferecida como terapia de primeira linha para essas pacientes, uma vez que ela tem custos e benefícios ainda não provados. Em relação às anormalidades uterinas, em pacientes com perda gestacional de repetição e malformações uterinas, o restabelecimento da anatomia normal parece melhorar o prognóstico gestacional. A ressecção tanto do septo uterino quanto dos meioniomas, quando indicados, devem ser preferencialmente realizados por via esteroscópica. E, na verdade, é difícil fazer trabalhos, né, nessas anormalidades uterinas, porque uma vez que os cirurgiões eles encontram essas alterações, eles acabam removendo. Então, é isso que eles falam em relação aos pólipos e aderências, que não existem ensaios randomizados, uma vez que os cirurgiões encontram as alterações, eles acabam retirando, né? E útero de substituição é uma opção para os defeitos uterinos irreparáveis. Em relação às anormalidades uterinas, falar um pouquinho sobre o mioma, tá? Esse foi um estudo um pouco mais antigo de Saravello, que ele avaliou a prevalência e o impacto dos miomas e seu tratamento nos resultados institucionais de pacientes com perda de repetição. Então, ele dividiu esses pacientes em 2 grupos diferentes. Um grupo de mulheres que tinham miomas que distorciam a cavidade uterina, e esse grupo não teve grupo controle para comparação, na verdade, elas foram comparadas com ela mesma, tá? E mulheres que tinham miomas que não distorciam a cavidade uterina, e esse grupo ele foi comparado com mulheres com perda inexplicável que não sofreram nenhuma intervenção. Então, a gente vê, na realidade, em pacientes que tinham miomas que alteravam a cavidade uterina, a gente teve uma queda
da chance de abortamento, né, de 21,7% para 0% após a cirurgia, e um aumento da taxa de nascidos vivos de 23,3% para 52%. Lembrando que os pacientes foram comparados com elas mesmas. Em relação aos miomas que não distorciam cavidade uterina, o risco, né, a taxa de nascidos vivos era mais ou menos em torno de 20% nessas pacientes, e após a consulta, né, apenas a consulta, exame diagnóstico e orientações, ambas, tanto pacientes com perda inexplicável quanto miomas que não alteravam cavidade uterina, a taxa de nascidos vivos foi em torno de 70%. Essa recomendação da CRM em relação aos miomas, tá? Em mulheres assintomáticas, falando que não existe nenhuma evidência para determinar qual tamanho específico de mioma, número e localização, exceto os miomas submucosos, aqueles que impactam sobre o contorno endometrial, associados à redução da probabilidade de alcançar a gestação e reduzir o risco de perda gestacional precoce. E também existem dados evidência insuficiente para concluir que a miomectomia histeroscópica reduz a chance de perda gestacional precoce em mulheres com infertilidade e mioma submucoso. Apesar disso, né, a CRM ela recomenda que em mulheres assintomáticas com miomas que distorcem a cavidade uterina, que esses miomas, as pacientes devem ser submetidos à miomectomia. A miomectomia pode ser considerada para melhorar a chance de gestação, e em pacientes onde os miomas não distorcem a cavidade uterina, a miomectomia não é recomendada. O ECHE ele também concorda que não existem evidências suficientes para apoiar a remoção esteroscópica de miomas submucosos em pacientes com perda, uma vez que a gente não possui evidências robustas sobre essa conduta. Em relação aos septos uterinos, a grande maioria dos estudos eram estudos retrospectivos, e os estudos retrospectivos eles demonstravam uma taxa de redução de abortamento e aumento das taxas de nascidos vivos em pacientes que realizaram a metroplastia esteroscópica comparados aos pacientes não tratados. Esse foi uma revisão sistemática e meta-análise, tá? Os estudos avaliados foram todos estudos retrospectivos, e, na realidade, o estudo ele mostrou uma redução do risco de abortamento para pacientes que foram submetidos à metroplastia, porém não houve diferença estatisticamente significativa na taxa de nascidos vivos. Essa foi outra meta-análise, foi de 2019, realizada por Viking, também que ele foi pesquisar, né, estudos prospectivos em relação à remoção esteroscópica do septo, e ele também não tinha encontrado nenhum estudo prospectivo para poder realizar essa meta-análise. Esse foi um pequeno estudo, né, foi de 2020, dessa autora, Ana Zelan, que ela comparou um pequeno número de pacientes, foram 22 pacientes que foram submetidas à ressecção do septo uterino, elas foram randomizadas a realizar a metroplastia esteroscópica ou não, também, na verdade, não demonstrou redução das taxas de abortamento e melhora das taxas de nascidos vivos. E, recentemente, né, saiu esse estudo, que chama TRUST, foi um estudo internacional, multicêntrico, com 10 centros que realizavam esse procedimento cirúrgico, e foi realizado de 2010 a 2018. A publicação saiu agora, em abril de 2021, na Human Reproduction. E a questão-chave desse estudo foi se a ressecção do septo uterino melhorava os resultados gestacionais em pacientes com útero septado. E o que ele demonstrou, na realidade, que não houve uma melhora dos resultados reprodutivos em mulheres que foram submetidas à ressecção do septo. Foi um estudo com, na verdade, um pequeno número de pacientes, né, mas uma amostra significativa em relação à prevalência dessas alterações na população com perda, né? Foram 80 mulheres que foram submetidas a 40 pacientes submetidos à ressecção do septo e 40 pacientes submetidos à conduta expectante. A taxa de nascidos vivos foi de 31% nas pacientes alocadas para a ressecção do septo, enquanto foi 35% das pacientes submetidas à conduta expectante. Em relação à insuficiência cervical,
A recomendação do American College é que, em caso de insuficiência cervical com história de perdas anteriores, inexplicáveis de segundo trimestre, na ausência de trabalho de parto e sinais de descolamento placentário, a cerclagem uterina pode ser realizada. Na realidade, essa foi uma meta-análise, né, de Alpiresip, que ele avaliou a cerclagem, não foi em pacientes de perda, tá, mas só avaliando em relação aos resultados de sepsis dessas pacientes. Na verdade, houve uma redução do risco de morte perinatal, mas essa redução ela não foi estatisticamente significativa, porém, houve uma redução do risco do parto pré-termo nesse grupo de pacientes. E, na verdade, o autor ele não soube concluir se a cerclagem foi mais eficaz do que a progesterona ou do que outros tratamentos alternativos. Em relação aos ovários policísticos, embora a SOP esteja associada ao aumento do número de abortamentos, provavelmente devido a uma hiperinsulinemia e ao hiperandrogenismo, não existe evidência clara que ela esteja relacionada à perda gestacional de repetição. Existem estudos atuais que relatam que a prevalência de SOP em pacientes com ou sem perda gestacional de repetição são semelhantes. Esse foi um estudo também antigo de Palomba, né? Ele avaliou o risco de abortamento, a redução do risco de abortamento em pacientes com ovário policístico. Não eram pacientes com perda de repetição, mas ele demonstrou, né, na realidade, que não houve redução do risco de abortamento em pacientes com SOP que usaram a metformina. Em relação à doença tiroidiana, não há dúvidas, né, que tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo devem ser tratados. O tratamento de hipertiroidismo subclínico não é recomendado, porque ele não melhora os resultados gestacionais, e nem o tratamento de pacientes eutireoides com aumento do número com elevação dos níveis dos anticorpos antitiroidianos. A dúvida resta, na realidade, em relação ao hipotiroidismo subclínico. Tá? Não existem evidências que o hipotiroidismo subclínico diagnosticado em limiar abaixo de 2,5 predispõe a aborto espontâneo em pacientes com perda de repetição e que a tiroxina melhora os resultados gestacionais. Essa, na realidade, é uma orientação mais antiga, tá, de 2018, relatando que dados em pacientes sem perda gestacional sugerem que para o hipotiroidismo subclínico, com TSH acima de 4, o tratamento com tiroxina pode ser benéfico. E em pacientes com perda de repetição em níveis de TSH entre 2,5 e 4, a presença de anticorpos antiregianos, o tratamento pode ser considerado. Essa aqui, na realidade, é essa recomendação, tá, desse grupo. Então, pacientes com TSH entre 2,5 e 4, na presença de anticorpos positivos e perda gestacional de repetição, o uso da tiroxina poderia ser realizado. Na realidade, esse é um estudo recente, tá, que avaliou um grande número de pacientes pacientes com perda de repetição. Ela avaliou a prevalência nesse grupo de pacientes, foi de 14,4%, e esses pacientes elas foram randomizadas em 3 grupos. Esses pacientes com hipotiroidismo subclínico, o grupo que foi tratado com levotiroxina, um grupo que não foi tratado e foi comparado com o grupo eutireoide. O que eles encontraram? Que, na realidade, as taxas de nascidos vivos foram semelhantes entre os 3 grupos, né? 75% nas pacientes do grupo levotiroxina, 68,6% no grupo com hipotiroidismo não tratado, 70,1% no grupo controle. E eles ainda, quando fizeram o ajuste, né, das taxas após a exclusão do cariótipo alterado nesses pacientes, essas taxas ainda permaneceram semelhantes. E a conclusão da autor, que a levotiroxina não teve nenhum efeito em melhorar a taxa de nascidos vivos em pacientes com perda de repetição associados ao hipotiroidismo subclínico. E talvez o tratamento de pacientes com perda de repetição e hipotiroidismo com níveis, né, entre TSH entre 2,5 e 10 pode não ser benéfico e melhorar as taxas de gestação. E essa é a tabela que ele apresenta no artigo, tá? Então, demonstrando taxas semelhantes de nascidos vivos e taxas de abortamento também semelhantes se a paciente era eutireoide ou hipotiroidismo subclínico tratado ou não. Um pouco mais sobre a doença tiroidiana, agora comparando em relação ao hipotiroidismo subclínico e a autoimunidade tiroidiana, existe uma associação, né, entre a perda de repetição e imunidade tiroidiana, porém,
a administração de levotiroxina nessas pacientes, ela não melhorou os resultados institucionais. Mais um trabalho também recente em relação ao hipotireoidismo subclínico, a questão era que o hipotireoidismo subclínico estava associado à redução da taxa de nascidos vivos em pacientes com perda gestacional inexplicável. Na verdade, ele não encontrou diferença, tá, nas pacientes eutireoides ou nas pacientes com hipotireoidismo subclínico, e quando ele fez uma regressão logística dessas pacientes, o que estava relacionado ao risco de abortamento era a idade materna e ao número de abortos anteriores, tanto nas pacientes com TSH acima de 2,5 quanto TSH acima de 4,5. Em relação aos agonistas de dopamina, né, a gente tem essa meta-análise da Cochrane, que encontrou apenas um estudo para avaliar o uso da dopamina nessas pacientes. Esse estudo é um estudo antigo, tá? Um estudo de 98, desse japonês. Ele avaliou então, a hiperprolactinemia nas pacientes com perda de repetição e o resultado da bromocriptina, né? As pacientes que tiveram o diagnóstico de hiperprolactinemia, elas receberam, né, antes da gravidez, 2,5 a 5 miligramas por dia. A dosagem ela era administrada de acordo com a normalidade dos níveis de prolactina, e essa bromocriptina ela foi mantida até a 9ª semana de gestação. Então, elas foram randomizadas a receber ou não o tratamento com bromocriptina, e nas pacientes que foram tratadas com bromocriptina, houve uma redução do risco de abortamento, tá? E o aumento da taxa de nascidos vivos. Em relação à TAP, a gente, para ter o diagnóstico de TAP, a gente tem que ter um critério clínico e um critério laboratorial, e as pacientes de perda, elas já preenchem, na realidade, o critério clínico, que seriam 3 ou mais abortamentos antes de 10 semanas, após a exclusão de alterações morfológicas e hormonais maternas e cromossômicas maternas e paternas. E ela tem que ter um critério laboratorial, que eu já citei anteriormente. Em relação à TAP, as 3 entidades internacionais, né, Royal College, American Society e o ESHRE, eles consideram que o tratamento com SAP, da SAP em pacientes deve ser realizado com aspirina iniciada pré-conceptualmente e heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada iniciada após o primeiro teste positivo de gravidez. É só para mostrar, na realidade, o uso da aspirina e da heparina, as dosagens do tipo de heparina são diferentes, tá? De acordo com o que é disponibilizado, na realidade, em cada país, tá? Geralmente, a gente usa aqui a dosagem de 100 mg de aspirina antes da gestação, e o mais comum é que a gente usa a noxaparina, 20 ou 40 mg por dia. Essa foi uma meta-análise avaliando o uso da aspirina ou heparina ou ambos para melhora dos resultados gestacionais em pacientes com níveis de antifosfolíticos persistentes e perda gestacional de repetição. Então, na realidade, essa meta-análise ela demonstrou que o uso, né, da combinação da heparina, tanto heparina não fracionada quanto heparina de baixo peso molecular, associada à aspirina, elas melhoram a taxa de nascidos vivos em pacientes com níveis persistentes de antifosfolíticos, comparadas com a aspirina isoladamente. Esse também foi outro trabalho, também outra meta-análise mais ou menos da época, e que demonstrou a mesma coisa, que existe uma melhora, né, em relação a que a taxa de nascidos vivos ela é melhor em relação ao uso da heparina mais aspirina, tá? Que ele venceu, que ele trocou esse gráfico, mas também o uso da heparina não fracionada e aspirina são superiores à aspirina isoladamente. Em relação às trombofilias hereditárias, elas estão muito mais relacionadas às complicações gestacionais do que aos abortos recorrentes, e elas são representadas pela mutação do fator 5 de Leiden, pela mutação do gene da protrombina, pela deficiência de antitrombina 3, deficiência da proteína F, deficiência da proteína C. Elas podem estar relacionadas a um pequeno aumento de perda gestacional, aborto recorrente, pré-câncer, escoamento de placenta e pequena disparidade gestacional e neomorfos. Não existem dados suficientes para apoiar o uso de trombofilaxia com heparina para redução de abortamento nessas pacientes, e o que deve determinar a utilização da trombofilaxia na gravidez é o risco materno de eventos trombembólicos.
E a heparina de baixo peso molecular, nesse caso, ela é utilizada para a redução de complicações gestacionais. Existe uma meta-análise agora recente, de 2021, que avaliou a associação das trombofilias hereditárias e risco de perda gestacional, e as únicas 3 trombofilias que foram associadas ao aumento de perda de repetição foram a mutação do fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina e a deficiência de proteína E. E, na realidade, esse foi um estudo também recente que avaliou o uso da heparina de baixo peso molecular na melhora dos resultados gestacionais de pacientes, de mulheres grávidas com alterações trombóticas. Na realidade, não houve uma diferença, tá? O uso de heparina de baixo peso molecular em pacientes com perda de repetição e trombofilia hereditária não está indicado, sendo necessário mais estudos para avaliar esse caso de heparina nesse grupo de pacientes. Em relação aos estilos de vida, né? Apesar de a gente orienta de modo geral, as orientações em relação, né, à suspensão do tabagismo, a suspensão do uso de álcool e a redução da ingesta de cafeína para perda de repetição, na realidade, não houve diferença, tá, em relação ao aumento do risco de perda, mas mais importante, na realidade, que em relação ao MC, né, o MC acima de 25, tá, ele foi claramente associado ao aumento do risco de perda de repetição, enquanto mais estudos são necessários para avaliar o efeito do álcool, do cigarro e da cafeína. Agora, falando um pouquinho sobre as perdas sem causa aparente, do uso dos progestágenos, né, que é amplamente difundido, às vezes recomendado por vários médicos, né, tem comprovação científica. Essa foi uma meta-análise de 2017 de RAS, tá? Foram 12 ensaios clínicos com 1.856 mulheres e ela demonstrou uma redução da taxa de abortamento de 27,5% para 20,1% e aumento das taxas de nascidos vivos. Só que é o seguinte, a gente tem que essa meta-análise, a gente tem vários estudos, tá? Estudos antigos, a gente tem estudo aqui de 1953, tá? Com diferentes tipos de progestágenos, diferentes dosagens, eles foram iniciados, né, em tempos de gestação diferentes e mantidos também por períodos diferentes. E a gente tem, inclusive, progesteronas que nem são mais utilizados no mercado. São essas espécies de progesterona, o ciclopentil enol, tá? Essa também é outra meta-análise, que é uma meta-análise também da mesma época de Sacconi, que ela vai avaliar os mesmos estudos, né, da meta-análise anterior de RAS, sobre o uso de progestógenos no primeiro trimestre da gravidez para prevenção de perda de repetição nas pacientes com perda sem causa aparente. Foram 10 ensaios clínicos, 1.586 mulheres, onde foi avaliado progestágeno natural ou sintético. Ele foi iniciado após o teste positivo de gravidez e mantido até o primeiro trimestre. Houve uma redução da taxa de abortamento e aumento da taxa de nascidos vivos, foram observados usando progestágeno sintético. Os estudos mais importantes, ao meu ver, sobre a progesterona micronizada, tá? A gente tem 2 estudos, um estudo de 2005, desse autor, do Ari Komarasamy, é um estudo chamado TONUS, que ele avaliou o uso da progesterona em pacientes com perda gestacional de repetição. Foram 36 hospitais no Reino Unido, 9 hospitais nos Países Baixos, foram 836 mulheres que foram randomizadas, tá, para receber ou 400 microgramas de progesterona vaginal 2 vezes ao dia, com início mais tardio que 6 semanas, até 12 semanas de gestação, ou placebo. E o resultado primário foi a taxa de nascido vivo além de 24 semanas. Então, na realidade, esse autor ele não encontrou melhora das taxas de nascido vivo, tá, em pacientes que usaram a progesterona vaginal micronizada ou placebo. Não houve diferença nesse grupo de pacientes. E esse é um estudo, na realidade, também do mesmo autor, né, que foi uma avaliação com objetivo distinto, né? Ele avaliou o uso da progesterona em pacientes com sangramento vaginal na gravidez, independente se ela tinha gestação prévia ou se ela tinha abortos anteriores. Esse estudo ele chama PRISMA, tá? É um estudo que foi realizado em 48 hospitais no Reino Unido, foram 4.153 pacientes avaliados. Os resultados primários foi a taxa de nascido vivo além de 34 semanas, e ele comparou
o uso, né, da progesterona vaginal micronizada, 400 miligramas, é utilizado preferencialmente via vaginal, via retal naqueles pacientes que não conseguiam usar via vaginal por algum motivo, 2 vezes ao dia e até 16 semanas de gestação. E o sangramento, na realidade, nas primeiras 12 semanas. Esses pacientes foram comparados ao placebo. Na realidade, ele subdividiu essas pacientes em 10 grupos diferentes, tá, em relação ao sangramento vaginal, e o único grupo que houve uma melhora em relação ao aumento das taxas de nascidos vivos foram as pacientes com mais de 3 abortamentos. O resto não houve diferença estatisticamente significativa. Esse mesmo autor ele faz uma revisão desse trabalho dele, agora em 2020, tá? Só que aí ele divide os grupos, né, em pacientes sem abortos anteriores e pacientes com mais de um aborto anterior. Então, houve uma diferença estatisticamente significativa em pacientes, né, com sangramento vaginal e perda gestacional anterior, e esse benefício foi melhor visualizado, né, em pacientes, claro, acima de 3 abortamentos, o que ele já tinha encontrado na análise dos dados anteriores. Esse, na realidade, é um resumo dos diferentes protocolos, tá? Das diferentes sociedades, o que a gente deve fazer em relação aos fatores genéticos. No resto dos pacientes, elas devem ser submetidas ao aconselhamento genético, e o protocolo mais recente que a DSHR não recomenda de rotina a realização de FIV mais 6 vezes nessas pacientes, uma vez que as evidências são limitadas na melhora dos resultados gestacionais. Todas as 6 entidades elas vão concordar no tratamento da TAP, tá? Com baixas doses de aspirina, iniciadas antes da concepção, e o uso da heparina após o teste positivo de gravidez. Em relação aos fatores anatômicos uterinos, apesar das cirurgiões, apesar da gente, no dia a dia, a gente optar por corrigir essas alterações, tá? As evidências são insuficientes sobre o benefício da cirurgia. Em relação às trombofilias, para perda de repetição, tá? As pacientes, o uso da heparina não é recomendado, porque, na verdade, ele não vai melhorar o resultado institucional. Em relação ao hipotireoidismo, todas as 6 entidades concordam que a levotiroxina deve ser usada nos pacientes com hipotireoidismo. A realização do defeito do metabolismo da glicose, a metformina ela não deve ser utilizada, tá? Porque não melhora, não reduz taxa de abortamento. A hiperprolactinemia ela deve ser tratada. Não existe recomendação, tá, em nenhuma das 6 entidades sobre o uso da progesterona em pacientes com defeito da fase lútea, uma vez que a gente não sabe nem diagnosticar que é o defeito de fase lútea, né? Existem grandes variedades observador, por exemplo, na realização de biópsia de endométrio, então a gente não recomenda de rotina. O que é extremamente importante, né, que às vezes a gente fala pouco, a gente sabe dos fatores psicológicos desses pacientes, que é o cuidado esportivo, tendo a Rose é extremamente importante nesse grupo de pacientes, tá? Porque às vezes elas precisam muito mais de uma consulta do médico, né, de uma orientação, do apoio fixo, né, e do seguir em frente, do que simplesmente prescrever medicamentos que não têm nenhuma eficácia comprovada. E as orientações nas modificações no estilo de vida. A gente orienta esse paciente a parar de fumar, a manter o peso corporal adequado. A gente recomenda esse paciente a perda de peso, né, com índice abaixo de 30, tá? Imitar a ingesta de álcool, hábitos de vida saudáveis, né, como a realização de exercício. E para a perda gestacional explicada, não existem tratamentos científicos recomendados. Agora, só para terminar, vou falar um pouco sobre o papel das técnicas de reprodução assistida, uma vez que, às vezes, tanto o médico quanto os pacientes estão ansiosos, né, nos pacientes com perda sem causa aparente, tá? Esse foi um estudo retrospectivo que avaliou 155 mulheres com segmento de 6 meses em relação à técnica de reprodução assistida, as pacientes que optaram por serem submetidas a essas técnicas, tá? O tempo de gestação espontânea, o tempo de gestação para gravidez espontânea foi 2 meses, o tempo para inseminação 3 meses, para FIV 4 meses e para pacientes que foram submetidos a PGF 5 meses para ter uma gravidez. E comparando, né, as pacientes que não foram submetidas a conduta expectante e aquelas que foram submetidas a PGF, o PGF ele não melhorou a taxa de gestação clínica e não melhorou a taxa de nascido vivo, e ainda por cima aumentou o tempo de gestação.
Esse foi um estudo prospectivo, também avaliando o papel da técnica de reprodução assistida nas pacientes com perda, tá? Um estudo de curso prospectivo, com 251 mulheres acompanhadas por até 24 meses. Na verdade, a intenção de tratar ou não foi da escolha entre o médico e o paciente. Então, o tempo médio de concepção dessas pacientes, 56% estavam grávidas aos 6 meses, 74% aos 12 meses e 86% aos 24 meses. Desse grupo, 13% foram submetidas a técnicas de reprodução assistida, enquanto 87% a gestações espontâneas. E no final do trabalho, no final desses 2 anos, a taxa de nascido vivo foi de 65% dessas pacientes. Esse último estudo é um estudo também retrospectivo, mostrando que, na realidade, a CIV e o PGTA não foi melhor que a conduta expectante de pelo menos 6 meses dessas pacientes. Pelo contrário, ela aumentou, né, novamente o tempo médio de gestação de 6,5 meses para 3 meses, não interferindo também em taxa de nascido vivo e redução do risco de novo abortamento. E vou só mostrar 2 artigos, né, em relação às recomendações finais. Esse foi um estudo, né, recomendando, na verdade, um artigo agora de 2021, desse autor, Deval e Komarasan. Inclusive, esse autor, de colocar, tem uma meta-análise recente dele, do uso da progesterona, e, na realidade, o que eles falam? Que apesar, na verdade, que existe, né, o diagnóstico de defeito de fase de glúten em excesso, mas apesar disso, eles vão recomendar o uso da progesterona em pacientes com sangramento vaginal histórico de uma perda anterior. E esse é o último slide, um estudo, na verdade, uma revisão também da Lancet, tá? Agora de 2021, e é mais ou menos o que a gente faz no ambulatório mesmo, tá? Então, os pacientes que têm, na realidade, história de perda de repetição, elas são submetidas, né, ao rastreio do síndrome de anticorpo antifosfolípide, a doenças tiroidianas, alterações anatômicas uterinas, a aconselhamento de estilo de vida, tá? A gente faz anamnese também para identificar outros fatores de risco de morbidade gestacional, e eu acho que a questão mais importante que a gente faz no ambulatório, tá? O aconselhamento, o suporte psíquico e o aconselhamento dessas pacientes. E a gente tem também, né, tanto a marca, que eu falei, a marca psicóloga que já está com a gente já tem praticamente 10 anos, desde o ambulatório foi criado, e aproximadamente uns 3 anos para trás, a gente tem tanto a doutora Sara quanto a doutora Simone dando apoio para a gente com as terapias de mindfulness. E eu falei até com a Simone que um dos problemas que os pacientes reclamam da terapia de mindfulness é que as sessões acabam, porque elas ficam extremamente satisfeitas e ficam prontas, né, para uma nova tentativa. E é isso que eu tinha para falar. Obrigada. Elaine, obrigada a você, viu? Foi excelente a aula, né? Completíssima. Vou abrir para a professora Márcia fazer os comentários dela e depois para perguntas. Gente, bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar a Elaine pela apresentação e pelo trabalho que ela tem feito no ambulatório nesses anos todos, né, Elaine? A gente sabe como que é difícil atender essas pacientes com perda recorrente. É uma situação muito angustiante para a paciente e para o médico também que está tratando, porque a gente tem uma necessidade de esclarecer, né, de dar uma resposta, de ajudar o casal ou o paciente que está tendo aí tantas perdas. Inclusive, essa redução, esse desvio, né, nas definições, que as mais recentes têm tendido a incorporar 2 perdas, algumas consideram a consecutividade ou não, vem muitas vezes responder esse anseio da paciente um pouquinho mais rápido, né, porque a gente começa a investigar antes e a paciente não tem que passar por tantos eventos estressantes assim. Isso considera também, muitas vezes, a pouca diferença que existe na prevalência das alterações que a gente sabe que podem estar relacionadas à perda de repetição entre o grupo de mulheres que já teve 2 perdas e o grupo de mulheres que teve 3 perdas. Então, por isso a gente tem tendido a antecipar, né, a investigação. Mas, durante sua aula, Elaine, eu fiquei pensando numa frase que eu aprendi com o professor Fernando lá na época da residência. A gente tem que ter muito claro, assim, que quem não sabe o que procura, não sabe interpretar
o que encontra. Essa frase é de Claude Bernard e se aplica a muita coisa aí na medicina, né? Se a gente sair procurando indiscriminadamente alterações, nós vamos eventualmente encontrar alguma coisa e provavelmente poderemos atribuir um fator causal da perda de repetição a essa coisa sem que haja, né, uma comprovação disso, e vamos sair propondo terapêuticas que podem ser até lesivas para paciente. Então, a gente tem que. É muito difícil isso, e a gente tem que ter muita firmeza e segurança no aconselhamento, no atendimento dessas pacientes, porque a demanda é por pesquisar o que puder, assim, de preferência fazer um estudo genômico completo, né? Assim, a demanda da paciente é saber de tudo o que está acontecendo. E assim, a gente vê que a minha sensação é que o que a gente sabe relacionado à perda gestacional, principalmente às perdas precoces, né? Essas alterações que muitas vezes a gente acredita serem um espectro aí que vão desde a falha de implantação, a perda gestacional e outras complicações gestacionais relacionadas à placenta, para mim funciona como um iceberg. Tem muita coisa que interfere no processo todo em diversas fases, desde os eventos meióticos, a separação cromossômica, até eventos acontecendo no momento da fertilização, depois a interação com o endométrio, placentação, enfim, é uma sequência enorme de coisas que muitas vezes a gente não tem instrumentos para pesquisar e muito menos para tratar adequadamente, né? Então, a atuação médica tem que, de fato, ser voltada para a pontinha do iceberg, no sentido técnico, né? De investigar o que a gente, de fato, tem comprovação e tem instrumento para modificar o prognóstico, e ser sempre muito suportivo com essas pacientes, né? Esse suporte é estranho a gente até falar isso, eu acho, porque a prática médica, isso para mim é uma coisa que é inerente, né? Assim, você tem que dar o suporte para o paciente, mas é muito falho, às vezes, nos nossos diversos sistemas de atendimento, o suporte que essas pacientes têm. E, de fato, isso pode fazer uma diferença, né? É uma coisa que tem muita evidência, né, Elaine? Igual você falou comigo essa semana. Era uma outra aula separada para falar de tender loving. Na verdade, eu acredito bastante no tender loving care, né? Que assim, tem poucos artigos, e a gente aprende, na verdade, desde o início da faculdade, né, que o paciente é um ser biopsicossocial. E muitas vezes a gente esquece dessa parte psíquica e da parte social da perda, porque às vezes no ambulatório eu converso do dia a dia da paciente também para saber o que está envolvido. E assim, a gente, claro que o meu ambulatório é só um começo, né? Porque depois eu voltei para o ambulatório de alto risco, eu sei assim, da dificuldade de condição desses pacientes, da expectativa se vai dar ou não certo, né? Na verdade, quando o paciente engravida, que eu comemoro, fico emocionado, até choro, só que muitas vezes não dá certo, né? Então, são pacientes que têm que ser conduzidos no pré-natal de alto risco e, infelizmente, algumas, a gente sabe que existe um aumento de complicação obstétrica nessa paciente. Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, e eu acho que a grande maioria das pacientes mesmo estão satisfeitas, né, com o ambulatório. Mas eu queria agradecer aos meus colegas, né, mais uma vez, que eu tenho, na verdade, não é um ambulatório que eu faço sozinho, eu tenho muito apoio, eu sempre tive da professora Regina, fiquei triste que ela aposentou, que era as dúvidas que eu tinha, eu tirava diretamente com ela, ao Daniel, né, e ao apoio psíquico mesmo, com a Márcia, psicóloga, com a Simoninha e com a Sara, que eu acho que faz muita diferença para as pacientes, tá? Em relação para a vida mesmo, né? Já que você mencionou o Daniel aí, assim, não custa a gente lembrar, né, o tanto que o Daniel insiste na ausência de evidências para a gente sair pesquisando sem uma história clínica sugestiva, trombofilias a ermo, assim, e o tanto que é sobretratado, né, que é prescrito em excesso, as heparinas aí para essas pacientes. E principalmente, assim, eu chamo atenção para a mutação da metileno tetraidrofolato redutase, porque 105% das pacientes com uma perda gestacional hoje chegam no consultório com a pesquisa de mutação da metileno.
Então, assim, a gente tem que ter discernimento, né, na hora de indicar as pesquisas específicas que a gente precisa fazer. E com relação à FIV, aliás, as técnicas de reprodução assistida, né, Elaine, eventualmente essas pacientes acabam caindo mesmo num tratamento de infertilidade. Eu lembro, assim, do professor Haroldo, por exemplo, quando a gente discutia a insuficiência de fase lútea, que é um diagnóstico muito difícil, né, ele falava o melhor tratamento para fase lútea é uma boa fase folicular. Você se lembra disso, né? Rubens também, com certeza. Então, muitas vezes a gente acaba tentando corrigir uma fase folicular e fazer uma indução de ovulação pensando numa insuficiência de fase lútea. Mas, na verdade, isso também é uma conduta, vamos dizer assim, de exceção. E o que permanece, assim, com um racional, né, uma plausibilidade maior, é a questão do PGT para paciente que tem translocação, né, ou alguma outra alteração genética em que o PGT, na verdade, você mostrou muito claramente que não necessariamente resulta em maior taxa de nascido vivo e prolonga, né, até o tempo, até a obtenção de gravidez, mas a intenção nesses casos é evitar novas perdas, né, assim, a questão do desgaste com novas perdas. Então, não é para todo mundo, não é em todos os cenários que você vai lançar a mão dessa terapêutica que é cara, que consome tempo, enfim, é demandante, mas em alguns casos bem indicados, ela pode estar relacionada à redução de novas perdas e evitar desgaste para essa paciente, no sentido de que uma gestação euploide tenha menor chance de resultar numa perda futura, né? A gente acho que vou abrir para o pessoal aí comentários, né, Mari? Isso. Eu queria só falar, né, o que eu esqueci de falar inicialmente, já que vocês comentaram, né? Falar que ela me contou a história de como é que começou o ambulatório e foi o professor Haroldo, né, que sugeriu que se iniciasse esse ambulatório lá nas clínicas. Então, falar em nome dele e lembrar do simpósio, o quarto simpósio, que vai ser na segunda-feira, né? Fazer propaganda aqui do Laboratório de Reprodução Humana do HC. Pessoal, aí tem algum comentário aí? Professora Lamanda. Eu não posso deixar de participar dessa retomada em alto estilo aí, com a Márcia e com a Elaine, agradecer pela excelente revisão, completíssima, assim, e fiquei muito feliz mesmo quando vocês duas, jovens especialistas... Obrigada, Lavanda. Vocês duas jovens especialistas, assim, valorizam tanto a questão do uso racional de todos esses métodos de diagnóstico, das intervenções, enfatizando tanto essa questão que é tão comum hoje na nossa prática, que vocês veem aí, que é usar dessas intervenções como uma panaceia, né? E acaba muitas vezes mais atrapalhando do que ajudando, e muitas vezes vem resultados positivos que a pessoa acha que foi daquela intervenção, e na verdade a ciência das probabilidades, né, já que Márcia a Márcia tocou na frase que ela gosta de citar, eu também falo que é aquela do William Osler, né, o médico canadense que ficou famoso porque ele escreveu um livro de medicina interna. Ele era um patologista canadense que viveu lá no final do 19, início do 20. Foi um médico patologista, foi professor, assim, igual a gente, e ele era apaixonado por medicina interna, mas o que ele deixou como legado mais foram seus pensamentos, né, com relação à medicina, com relação ao ensino, e ele fala, né, que é a arte da incerteza e a ciência das probabilidades, né, que é a medicina. Então, a gente lidar com isso, lidar com a ansiedade, tanto do médico quanto
do paciente, e nós que estamos aqui, como instituição de ensino, formadores de opinião, precisamos de ficar firmes, nos dar as mãos para poder não cair aí, não surfar nessa onda aí, né, das panaceias. Então, agradecer demais, e foi uma revisão excelente. Tenho uma pergunta, assim, da prática do dia a dia. É a questão da hiperprolactinemia. Há um valor de corte que hoje se fala muito, assim, daqueles valores assim, muito limítrofes, que não estão ligados a nenhuma clínica, se realmente isso mereceria ou não um tratamento pré-gestacional. Então, teria essa pergunta para fazer. E outra coisa, vocês têm algum estudo, porque a gente que está lá na medicina fetal recebe com uma certa frequência pacientes que que sofreram, infelizmente, esse aborto de repetição, e aí o resultado gestacional, no primeiro momento, como a Elaine fala, é comemorado, chega muitas vezes para a gente com um feto mal formado. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso e sobre práticas de medicina integrativa, vocês mesmos colocaram, mindfulness, e que eu acho que também é um caminho que poderia fazer a diferença mesmo para esses pacientes. Agradecer muito vocês por esse início em altíssimo estilo. Obrigada. Olá, Amanda. Eu vou ser bem sincera, eu não sei responder qual que é o valor de prolactina. Inclusive, na verdade, eu até peço de rotina, sabe? Na verdade, não deve pedir, porque desses 10 anos de ambulatório, eu nunca tive paciente com prolactina alterada. Então, assim, realmente eu não me recordo do valor, posso depois ler para poder te responder, tá? Mas eu acho que em relação às medidas esportivas, é essencial para paciente, né? E, assim, eu fiz uma revisão recente com a Sara, com a Inês, sobre as terapias comportamentais, e a gente vê que melhora o resultado gestacional. A gente tem uma incidência muito elevada de ansiedade e depressão nessas pacientes, e eu pergunto às pacientes como é que está o humor delas, tá? E esse cuidado é essencial. Então, assim, as pacientes, elas têm um grupo, né, isso eu nem sabia, como comentou, tem grupo de WhatsApp dessas pacientes de perda, dessas pacientes de infertilidade, elas trocam experiências entre si, e tem um grupo, mais ou menos, umas 10 pacientes que formaram um grupinho de WhatsApp, assim, em busca do sonho, colocaram um nome, assim, e dessas 10 pacientes, 8 já engravidaram e já tiveram seus filhos. Então, assim, o apoio mesmo, né? Tanto acho, o diálogo com outro paciente que está passando pela mesma situação, mas que nem sempre é a mesma, né? O resultado é o mesmo, mas às vezes tem uma série de fatores envolvidos diferentes, né? Às vezes tem paciente que não tem nada, às vezes tem paciente grave, que eu contraindico gestação. Eu tenho que falar, não, infelizmente, eu não vou liberar para você engravidar, porque existe um risco aumentado de morte materna, né? E, assim, eu sou obstetra, eu sou infertileza, mas eu acho que sou muito mais obstetra, porque eu amo obstetrícia. Então, assim, eu não quero ser responsável por uma morte materna. A gente tem que saber contraindicar. E a gente tem que saber também acalmar a paciente, né? Porque, na verdade, a paciente ouve muito aí na mídia em relação realmente ao uso da progesterona, ao uso da heparina, que não tem nem heparina, perda sem causa aparente. E, assim, para a gente, às vezes, suspender essa paciente é difícil, né? E, assim, eu não gosto de interferir em tratamento de outro médico, mas eu oriento assim, olha, não tem indicação, não sei o quê. Aí eu falei, vou te mandar para o doutor Daniel, hematologista, porque ele vai te falar a mesma coisa que eu. Então, a gente consegue suspender esses tratamentos que são caros, são desnecessários e não são isentos de efeitos colaterais. E assim, eu acho que é isso que eu tenho que falar. Se eu puder complementar, assim, ela manda com relação à prolactina, eu acho que a gente acaba pesquisando também em excesso, como a Elaine falou, porque o racional de se pesquisar prolactina em relação ao aborto seria por interferência no eixo hipotálamo-hipófise ovariana, dando uma fase lútea insuficiente. Então, se a hiperprolactinemia não é suficiente para causar manifestação clínica ou macroprolactinemia, em tese ela não teria essa relação causal, né, com a perda. Então a gente acaba às vezes sobrediagnosticando, sobretratando. Na prática, o que a gente vê na maioria das vezes é a permanência daquele ponto de corte de 20 mesmo e tradicionalzão, né?
Com relação aos mal formados, Alamanda, eu acho que em uma população seleta, o PGT poderia ajudar nisso aí, né? A pesquisa de cariótipo do casal, e às vezes, como a Elaine falou, já tem grupos propondo o cariótipo por microarray de produtos de concepção, poderia direcionar na indicação de PGT para evitar malformados lá para vocês depois na medicina fetal. Mas o acesso a essa técnica não é assim, né, tão fácil, e ainda não é rotina em todos os guidelines. E realmente vai ser uma população seleta, porque a alteração genética parental é uma minoria dos casos, né? Agora, com relação ao suporte, Alamanda, resume-se ao nosso imediatismo para conversar com a paciente, para suportar, para poder dar aquela assistência que ela precisa e que a gente sabe que é efetiva. Gasta tempo, gasta conversar com o paciente, gasta explicar, gasta dizer, ó, não sai por aí batendo cabeça à toa, que você vai fazer bobagem, vamos, acalma. Eu brinco com os pacientes, eu falo, ó, sabe o que você pode fazer? Você pode viver o melhor possível, o jeito que você puder ficar melhor, fazer atividade física, comer melhor, estar bem, fazer as coisas que você gosta, sabe, assim. Mas precisa conversar, precisa gastar tempo, e hoje a gente não tem tempo, né? A gente quer as coisas rápidas, as pessoas não têm tempo de conversar com o paciente, conhecer a história do paciente, igual a Elaine falou, conversa sobre como é o dia a dia, o que ela pode fazer, o que ela faz. Tem que ter tempo, né? Todos nós, né, Márcia? Todos nós. Ô, Márcia, o professor Rubens perguntou sobre a endometrite. Na realidade, assim, não está como critério de rastreio, né, das sociedades, mas aqui no hospital a gente faz como rastreio de alteração uterina, a gente faz de rotina ultrassom, tá? Junto com a esteroscopia. E se a gente encontra alterações estereoscópicas sugestivas de endometrite, a gente acaba tratando esses pacientes sim, tá? E a gente trata com doxiciclina, metronidazol e ceftriaxona, e a gente acaba repetindo a esteroscopia 30 dias depois. A gente não faz biópsia, tá? Não tem essa disponibilidade, seria o padrão ouro, mas a gente trata clinicamente o que a gente vê alterado. E, na verdade, existem trabalhos mostrando em pacientes que realizaram a esteroscopia e foi encontrada endometrite, houve melhora, na verdade, houve uma redução de taxa de abortamento nas pacientes que foram tratadas. O Rubens, mais ou menos isso mesmo, assim, endometrite está sendo muito relacionada, mas eu acho que ela resume a dificuldade que a gente tem em estudar a perda gestacional. A gente tem escassez de estudos, de fato, de boa qualidade, prospectivos, controlados, randomizados, mas sim, ainda não, como a Elaine mencionou, não está lá nos guidelines, mas já há evidência de que há melhora, e a gente, em algumas pacientes, né, em que se encontra alteração suspeita, tem feito, de fato, o tratamento. E é uma coisa complexa, né, Elaine, porque é isso que você falou, de fazer 30 dias depois, pelo menos para a falha de implantação, o que se tem de melhor evidência é que faz diferença fazer esteroscopia, tratar as que têm endometrite e repetir. No grupo que não repetiu a esteroscopia, depois não houve melhora. Então, são dúvidas ainda muito relacionadas à metodologia desses estudos e à escassez de evidências de boa qualidade. Acho que todo mundo aprendeu demais aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém que está assistindo a gente? O seu Fernando quer cair. Vários elogios aqui, viu, Elaine? A aula, a revisão. Obrigada. A Elaine brilha. A condução do ambulatório, né? Na prática, né? Que é muito importante. É um atendimento muito difícil, assim, tem que ser uma pessoa envolvida, carinhosa, né? Assim, dedicada, igual a Elaine é mesmo, para coordenar essa situação aí. Muito bem. Então, vou agradecer novamente, né, doutora Elaine e professora Márcia, Obrigada. por tornar, né, as aulas aqui de Centro de Estudo. Muito obrigada, viu, gente? Uma ótima sexta-feira para vocês. Tchau. Tchau.
Obrigada, gente. Bom Bom dia dia. para todo Parabéns. mundo. Parabéns, Marilene. Beijo para todos. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau. Bom Tchau, final de semana. obrigada. Tchau.